Fala meu querido, fala minha querida, sou eu, professor Alan do Alanzinho da Matemática e na aula 3 de trigonometria, para lembrar um pouquinho da saudade que você tá dessas aulas, a saudade que você tem de toda sexta-feira a gente dar uma discutida sobre trigonometria, só que neste momento de isolamento, as aulas serão transmitidas dessa maneira. Uma pena eu não consigo entrar ao vivo com vocês às sextas-feiras, então eu vou deixar as aulas pré-gravadas e a coordenação vai deixando aí de acordo com o cronograma para vocês irem assistindo toda sexta-feira um pouquinho se você ir para rodeio, beleza? Então, crianças, nas aulas anteriores, o que nós estudamos? Na aula 1 nós vimos o que são arcos e ângulos, as unidades de medidas desses ângulos, que podem ser em graus, em radianos ou até grados. Vimos algumas fórmulas de como calcular o comprimento da circunferência e o comprimento de um arco, lembra? Aquela fórmula do L igual a alfa R, o alfa era o ângulo central e R era o raio. E na aula 2 nós começamos a discutir dentro da trigonometria o ciclo trigonométrico, o eixo do seno e do cosseno e as implicações que isso tem. O valor máximo do seno é 1, o valor mínimo do seno é menos 1, máximo do cosseno é 1, mínimo do cosseno é menos 1, primeiro, segundo, terceiro quadrante, sinais e assim por diante. Nesta aula 3 em diante, nós vamos aprofundar esses estudos no ciclo trigonométrico e aprender as outras razões trigonométricas que tem implicadas nesse ciclo trigonométrico. Beleza? Então olha só, olha o que eu trouxe para vocês. Olha ali. De vez em quando eu vou olhar para baixo, tá? Para poder ver a tela um pouquinho melhor. Eu deixei ali o esboço do gráfico da função seno e função cosseno. Essas funções trigonométricas é lá na aula 5 e 6, não se desespere agora. Mas eu queria só mostrar para vocês como é que o gráfico demonstra o comportamento desse seno ao longo dos quadrantes. Olha lá, no primeiro quadrante o seno é positivo, no segundo também é positivo, só que no terceiro já é negativo, valor mínimo 270, e quarto quadrante é negativo também. Então, a vantagem de você ter estas aulas desta maneira é que você pode depois entrar lá na sala de aula virtual que eu tenho com vocês, para vocês baixarem essa aula e vocês verem quantas vezes vocês quiserem. Não entendeu? Deixa eu dar um pause, deixa devagarzinho, ó. Olha o que está acontecendo no primeiro quadrante, ele é positivo, e quando lá na aula 6 a gente for trabalhar com função trigonométrica, você vê lá a função é crescente, decrescente, tudo aquilo que a gente vê na matemática A com tio máximo, nós vamos ver de novo função trigonométrica, quando é crescente, quando é decrescente, máximos e mínimos, só que de funções trigonométricas, beleza? O gráfico desta função seno, que parece uma onda, e é uma onda porque é uma função periódica, chama senoide. E a senoide e a cossenoide, as funções trigonométricas, andam sendo muito cobradas nos últimos vestibulares. Representação de qualquer coisa periódica, altura da maré, temperatura e assim por diante. Tem aparecido bastante isso. Legal o gráfico da função seno, olha da cosseno. Esse barulho alto pra caramba é minha máquina de lavar tentando fugir da área de serviço. Então olha só, a função cosseno, o máximo é no ângulo zero. O máximo igual a 1, olha lá, começa no 1, vai diminuindo, mas é positivo. No segundo quadrante já é negativo, terceiro quadrante negativo e no quarto quadrante é positivo. Ou seja, tudo aquilo que a gente já falava lá na aula 2 agora está representando na forma de gráfico, beleza? Agora, o que você não tinha visto ainda? Você não tinha visto ainda a tangente. Então olha só, eu vou sair um pouquinho na tela, pronto, mas estou aqui, tá? Tipo telemarketing. Para você vai escutar a minha voz, mas não vai me ver. E a tangente, teacher? A tangente é esse eixo aqui do ladinho, ó. Só que tem o seguinte, eu estou usando a mesa digitalizadora e eu estou aprendendo a usar ela ainda, tá? Então vai ficar meio torto alguns desenhos e assim por diante. O eixo, ó, lembra? Aqui era eixo do seno, a letra também está sendo horrível por enquanto. Aqui é o eixo do cosseno. Esse eixo lateral aqui, ó, é o eixo da tangente. Deixa eu apagar esse rabisco aqui. É o eixo da tangente. E olha só, esse ângulo que está aqui, ó, que eu não sei o valor dele, eu vou chamar de x, né? Porque tem o ângulo indicado aqui, ó, x. Ele tem lá um seno positivo e um cosseno, ó, positivo. E olha a tangente, para achar a tangente eu projeto a partir do centro o ângulo e estendo isso até chegar no eixo da tangente. Esse valor aqui em cima é a tangente do ângulo x. Nesse caso, está para cima é positivo. Se eu pegar um ângulo aqui, ó, e procurar a tangente, eu vou ligar o centro e do centro eu vou estender até encontrar o eixo da tangente. Aqui é um valor negativo. Se eu pegar um ângulo aqui, mesma coisa.
No terceiro quadrante peguei o ângulo, liguei ao centro, continuei projetando, positivo. E quarto quadrante a mesma coisa aqui. Então, a minha tangente no primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante é negativo, no terceiro é positivo e no quarto é negativo. Beleza? Então você já sabia o sinal do seno, afinal de contas o seno no primeiro e no segundo é positivo, no terceiro e no quarto é negativo. Beleza? E o cosseno no primeiro é positivo, no segundo é negativo, no terceiro, opa, falei besteira, no terceiro ele é negativo e no quarto ele é positivo. Então, se você souber procurar o seno e o cosseno, lembra? O seno e o cosseno eu projetava esse ponto do ângulo em direção ao seno e em direção ao cosseno. Esse desenho vai estar bem bacana lá na aula 4, perdi um tempão fazendo, mas ficou bacana. Você procura o seno e o cosseno projetando esse ângulo em direção ao eixo do seno do cosseno. Já a tangente eu pego esse ponto, ligo com o centro e vou estendendo, prolongando esse segmento de reto até encontrar o eixo da tangente. Beleza? O que tem de importante? Voltei. O que tem de importante na tangente? Olha só. Se você prestar bem atenção, e agora eu vou começar a me bater um pouquinho porque eu preciso trocar a cor da caneta. Olha só. Você concorda comigo que aqui ó, tem um triângulo que eu estou pintando ele amarelo? Onde tem outro triângulo? Tem um triângulo grandão aqui, ó, que vem até aqui em cima. E você concorda que esses dois triângulos que eu pintei de amarelo aí são triângulos semelhantes? Concorda? Ó, os dois triângulos são triângulos retângulos. Você tem que olhar para baixo para poder ver o que eu estou desenhando. E os dois triângulos, o menorzinho e o maiorzão, tem esse ângulo X aqui. Beleza? Então, olha só, como é que eu vou fazer? Nesse triângulo menor, esse cateto aqui mede cosseno e esse cateto aqui, ó, mede seno. No triângulo maior, esse cateto aqui de baixo mede quanto? Quanto é a distância da origem, daqui, até aqui? Essa distância é 1. E aqui é a tangente. Então, vou sair da tela de novo, tá? Voltei. Saí, na verdade. Então, olha só. Se eu tenho dois triângulos retângulos e eu tenho uma séria dificuldade em desenhar as coisas nessa mesa digitalizadora, eu tenho lá um triângulo retângulo, tudo torto, e um segundo triângulo retângulo, tudo torto. Mas ele ficou torto e ficou no meio do desenho, né? Cavalo. Então, olha só. E um outro triângulo retângulo aqui, ó. Do menorzinho, o que eu tinha ali do triângulo menor? Que aqui era o ângulo de 90 graus, aqui era o ângulo X, aqui era cosseno de X e aqui era seno de X. Pode ver nesse triângulo menorzinho aqui, ó. Beleza? Do triângulo grandão, aqui é 1, aqui tem o mesmo ângulo X, aqui tem o mesmo ângulo de 90 graus e lá tem a tangente de X. É o triângulo menor e o triângulo maior. Por falta de espaço, eu desenho os dois do mesmo tamanho. Por semelhança de triângulos, seno está para tangente, da mesma forma que o cosseno está para 1. Então, olha lá. Seno do ângulo X está para tangente, da mesma forma que o cosseno está para 1. Se você multiplicar cruzado, você vai ficar que seno multiplicado por 1 é igual a tangente multiplicado pelo cosseno. Agora, se eu pegar esse cosseno aqui, ó, que está multiplicando e passar dividindo, eu chego à conclusão que tangente é seno dividido pelo cosseno. Isso eu tinha falado para vocês. Lembra que eu falei das relações fundamentais da trigonometria? A primeira é o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. A segunda é que a tangente é igual ao seno dividido pelo cosseno. Óbvio que esse cosseno tem que ser diferente de zero. Beleza? Cuidado com essa história da tangente lá no 90 graus e no 270, tá? Não existe tangente de 90 e não existe tangente de 270. Beleza? Então nada que você já não soubesse. Continuamos. Outras razões trigonométricas. Dificilmente lá no ensino médio o professor demonstra isso. E por falta de tempo também não tem como demonstrar isso, tá? Mas olha só. Cotangente. Como é que eu demonstraria cotangente para vocês? Olha só. Aqui eu tenho a medida do ângulo e eu faria a projeção dele aqui, ó. Então nesse pedaço aqui eu teria o quê? O seno de x
E aqui eu teria o cosseno de x, que é o mesmo valor que está aqui para baixo. Por semelhança de triângulos, eu sei duas coisas. Primeiro, que a cotangente de x é o cosseno... Opa, ficou ruim, né? É o cosseno de x dividido pelo seno de x, que é o contrário da tangente, né? Ou seja, a cotangente de x é 1 sobre a tangente de x. É a mesma coisa? É. Só que ninguém lembra que a cotangente tem um eixo próprio. Tem eixo do seno, tem eixo do cosseno, tem eixo da tangente. E nem todo mundo lembra que o eixo da cotangente é paralelo ao eixo do cosseno, tá? Eixo da tangente paralelo ao seno, eixo da cotangente é paralelo ao cosseno. Daqui a pouco eu vou ter um resumo dessas fórmulas. Se você estiver anotando no seu caderno, fique tranquilo. Uns 3, 4 slides para frente eu tenho tudo isso num único slide, bem resumidinho. Então eu já sei que cotangente é o inverso da tangente ou cosseno sobre seno. Secante. Secante não tem um eixo próprio, tá? A secante está no mesmo eixo do cosseno. Ó. A secante está aqui, ó. Por semelhança de triângulos, a mesma coisa, tá? Eu pegaria esse ponto aqui, projetaria, eu encontraria aqui o cosseno de x, projetaria aqui, acharia o seno de x, faria os dois triângulos na mesma posição, tal qual você aprendeu lá na matemática bem semelhança de triângulos, e você chegaria à brilhante conclusão que secante de x é o inverso do cosseno. Aí toma um cuidado, porque eu não tomei no meu ensino médio, é que eu achava que a secante era o inverso do seno e a cossecante era do cosseno, porque os nomes eram parecidos, só por isso. Tá? Não tem nada a ver, tá? O eixo da secante é o mesmo eixo do cosseno, porque ele é o inverso do cosseno, tá? E o eixo da cossecante é o mesmo eixo do seno, porque ele é o inverso do seno, beleza? Então, secante e cossecante não tem eixo próprio. Dificilmente nós vamos ficar procurando isso no ciclo trigonométrico, tá? A gente sempre vai trabalhar com a definição do inverso. Secante é o inverso do cosseno e a cossecante, que é o próximo slide, é o inverso do seno. E a cossecante foi o que eu disse. Olha lá, o eixo da cossecante está no mesmo eixo do seno. Aqui eu tenho um ângulo de qualquer, um ângulo x, e eu vou projetar aqui, ó. Aqui eu teria o seno, e aqui projetando para baixo eu teria o cosseno. O ângulo de 90 graus, o ângulo x, aqui 90 graus. Esse ângulo x que aparece aqui embaixo, ele está lá em cima. Sugiro depois você ficar brincando de distribuir os ângulos para chegar à conclusão que esses dois ângulos são iguais. E no caso, a cossecante de x é o inverso do seno. É óbvio que a secante é o inverso do cosseno quando o cosseno não é zero, e o inverso da cossecante é o seno quando o seno não for zero. Se o seno for zero, você vai ver que na hora de procurar essa cossecante vai dar um eixo, segmento, uma reta paralela ao eixo do seno, não tem interseção, você não consegue determinar esse ângulo, beleza? Então, olha só, essa é a parte mais importante da aula, os dois próximos slides. Se eu sou você, eu dou um print, depois imprimo e colo no caderno para nunca mais esquecer. Cotangente, cosseno sobre seno, e também, eu podia ter escrito aqui, 1 sobre a tangente de x, que é a mesma coisa. Cossecante é o inverso do seno, e a secante é o inverso do cosseno. Lembra que nessas três situações aqui, tanto o seno quanto o cosseno não pode ser zero. Isso quase todo mundo lembra. Opa, quase caiu minhas coisas. O que quase todo mundo não lembra é isso aqui, ó. Meu Deus, professor! Agora você respondeu aí, né? Teacher Man? Como é que eu chego nisso? Olha só. Essa relação aqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, você sabe, isso chama o quê? Relação fundamental. Isso nós deduzimos na aula 2, beleza? Usando um Pitágoras bem simples, né? Agora, como é que eu deduzo essas duas fórmulas, da secante ao quadrado e da cossecante ao quadrado? Você tem duas chances, tá? Ou você decora ou você deduz. Eu, na minha época de aluno, eu só deduzia a primeira, tangente ao quadrado mais 1 igual a secante, porque na próxima linha eu só colocava um co na frente. Na frente da tangente eu coloco um co, na frente da secante eu coloco um co. Fica, tira o co e põe um co. Era como o meu professor falava. Colocando o co e tirando o co ficava tangente quadrado mais 1 igual a secante quadrado. Colocando esse co, da cofunção,
cotangente ao quadrado mais 1 é igual a cossecante. Como é que você deduz isso no desespero? Esse é o exercício 1, que você precisa fazer lá na parte de exercícios para resolver. Olha só. Demonstre as seguintes relações trigonométricas na página 3. Nós temos 3 exercícios para fazer. Um light, um mais ou menos e um cavernoso, para variar. Como é que eu deduzo que essa fórmula é verdadeira? Adivinha, eu vou partir da relação fundamental. Eu sei que seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1, que é a tal da relação fundamental da trigonometria. Vou trocar a cor da caneta. Como que eu faço para isso virar o que eu estou procurando? Eu vou dividir todo mundo por cosseno ao quadrado. Como assim dividir todo mundo, professor? Ué, lá em equação do segundo grau, quando você vai fazer Bhaskara, você percebe que todos os coeficientes são pares, você não divide tudo por 2 para ficar mais fácil? Eu posso multiplicar e dividir toda uma expressão, inteirinha ela, tá? Uma igualdade, desde que eu faça isso com todos os membros antes e depois do igual. Se eu posso multiplicar, eu posso dividir. Se eu dividir todo mundo por cosseno ao quadrado, vira o quê? Vira lá, seno ao quadrado por cosseno ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. Eu estou dividindo todo mundo pelo cosseno ao quadrado. Beleza? Se seno por cosseno, a gente viu agora há pouco, dá tangente, seno ao quadrado por cosseno ao quadrado dá tangente ao quadrado. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é igual a 1. E se 1 sobre cosseno é secante, 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Pronto, acabou o exercício. Você não precisa decorar, é uma coisa que eu insisto demais com os meus alunos, não decore, entenda. Se você sabe a relação fundamental da trigonometria e se você sabe fazer continhas de matemática básica, no caso dividir todo mundo por cosseno ao quadrado, você sabe as fórmulas. Você apenas aprende a aplicar uma coisa, a conectar uma coisa à outra e nunca mais decora. Você entendeu de onde veio, nunca mais precisa decorar. Beleza? Então olha só, se isso está na letra A, secante ao quadrado igual a 1 mais tangente ao quadrado, olha a letra B. Vou usar a mesma coisa, tá? Olha só, eu tinha lá seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Agora usa o bom senso, né? Se no exercício da letra A eu dividir todo mundo por cosseno, aqui eu vou dividir todo mundo por seno. Como é que fica tudo isso dividido por seno? Vou fazer aqui que tem um pouquinho mais de espaço. Seno ao quadrado dividido, opa, escrevi errado, pelo seno ao quadrado. Mais, tá muito torto isso, gente, eu tô pegando jeito ainda. O cosseno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado. E 1 dividido, olha aqui, olha a nhaca que eu fiz, olha a esterqueada que eu fiz. Se eu estou dividindo todo mundo pelo seno, tem que ser seno aqui embaixo, né? E aqui também, seno ao quadrado. Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado é 1. Cosseno por seno, a gente acabou de ver que cosseno por seno dá tangente, então cosseno ao quadrado por seno ao quadrado é cotangente ao quadrado. E o inverso do seno é a cossecante, nesse caso, ao quadrado. Lembra aquela história que eu falei do põe o co, tira o co? Olha só. Olha a marca-texto aqui. Se eu tirar esse co e tirar esse co aqui da frente, fica só 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado. Ou seja, as expressões são basicamente as mesmas, só que uma é cofunção da outra. Beleza? Facinho? Dúvidas duvidosas, mande aquela mensaginha marota no meu e-mail, no meu Instagram, no meu WhatsApp, tá no finalzinho da aula, que eu respondo sem o menor problema. Bora para o exercício 2. 2. Considerando que θ é um arco do segundo quadrante e que seno é 3/5, determine os valores das razões trigonométricas. Agora eu vou deixar bem claro aqui, ó. Dá para fazer isso de duas maneiras, uma muito mais fácil que a outra, tá? Uma dá um trabalho desgraçado. Agora a máquina está tentando fugir de vez, tá? Não é tiroteio aqui em Colombo, tá? A máquina tentando fugir. Então, você tem uma maneira mais trabalhosa de fazer isso, ou fazer o que a gente faz um jeitinho assim de resolver que sempre dá certo, beleza? Então olha só,
eu sei que o seno é 3/5 e que meu ângulo é do segundo quadrante. Se meu ângulo é do segundo quadrante, o que eu tenho que lembrar? Que no caso o meu seno é positivo, a gente acabou de ver isso no início da aula, que o cosseno é negativo e a tangente é negativa. Para achar a tangente, basta fazer regra de sinal, mais com menos é menos. Então, olha só, como é que você faria tudo isso com contas extensas? Você partiria da relação fundamental, seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado igual a 1. Como eu sei que o seno é 3/5, 3/5 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado, é igual a 1. Aqui, 3/5 ao quadrado, 9/25, cosseno ao quadrado igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado é 1 menos 9/25. Fazendo essa continha, tirando o mínimo múltiplo comum, é 16/25. Como isso aqui está ao quadrado, o cosseno seria mais ou menos isso. Mais ou menos a raiz quadrada disso. Mas eu tenho certeza que meu cosseno é negativo. Então, menos a raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 25 é 5. Beleza? Então, eu já sei que meu cosseno é menos 4/5. Então, eu vou continuar no próximo slide, tá? Então, olha só. Se eu sei que o seno é 3/5, já descobri que o cosseno é menos 4/5. Para achar a tangente, o que eu faço? Uma das primeiras fórmulas que eu falei hoje. Basta dividir seno pelo cosseno. Se eu dividir esses dois valores, 3/5 por 4/5, mais com menos é menos. 3/5 por 4/5 é 3/4. Cossecante. Agora virou manifestação aqui na área de serviço. Cossecante não é inverso do seno? Se é o inverso do seno, não troca sinal, tá? Se ele é positivo, ele continua positivo. O inverso de 3/5 é 5/3. Secante de x, que é inverso do cosseno. Negativo continua negativo, é inverso, não é oposto. 5/4. E a cotangente seria o inverso, menos o inverso do negativo continua sendo negativo, é inverso, não é oposto. Inverso de 3/4 é 4/3. Professor, como é que faria do jeitinho brasileiro que você falou? Seguinte, os sinais eu já sei, foi a primeira coisa que eu determinei lá no início do exercício. Então, olha só. Estou tentando desenhar o negócio aqui do jeito que dá. Opa. Não, ficou muito ruim. Deixa eu apagar. Então, eu preciso desenhar um triângulo retângulo que resolva o meu problema, né? Então, olha só. No meu triângulo retângulo aqui, ó, genérico, ficou mais bonitinho agora, né? Eu sabia lá no início que o seno, por definição, era 3/5. Se eu sei que seno é cateto oposto por hipotenusa, basta falar que o cateto oposto era 3 e a hipotenusa é 5. Existe um triângulo retângulo de tal forma que o seno é 3/5 quando o cateto oposto mede 3 e a hipotenusa mede 5. Quanto valeria esse cateto adjacente aqui? 4, porque esse triângulo é pitagórico. Agora que eu sei todas as medidas, seno positivo porque é segundo quadrante, cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno negativo porque é segundo quadrante, cateto adjacente por hipotenusa. Tangente negativa porque é segundo quadrante, cateto oposto por cateto adjacente. Cossecante, ou você pode falar que é o inverso do seno, ou você pode falar que é positivo porque é segundo quadrante, hipotenusa por cateto oposto, é o inverso. Secante, negativa porque é segundo quadrante, hipotenusa por cateto adjacente. E a cotangente, negativo porque é segundo quadrante, é o cateto adjacente pelo cateto oposto. Ou seja, se você monta um triângulo retângulo hipotético, porque existe esse triângulo de tal forma que o seno é 3/5, o resto sai tudo. Professor, Teacher Man, e se eu não soubesse que esse triângulo é pitagórico, como é que eu descobriria esse 4? Adivinha? Você faria
Pitágoras. Pit. Beleza? Falta um exercício pra gente ir embora. Simplifique. Se você põe isso numa questão, os caras fazem 180 milhões de contas diferentes. Bateu um desespero, põe tudo em função de seno e cosseno. Você não sabe o valor, não sei o que, põe tudo em função de seno e cosseno. Como assim, teacher? 1 menos. Eu sei que tangente é seno dividido pelo cosseno. Só que está tangente à quarta, então é seno à quarta por cosseno à quarta. E embaixo eu não tenho que fazer cosseno à quarta menos seno à quarta. Está todo mundo em função de seno e cosseno. Tirando MMC do numerador, ficaria cosseno à quarta de x menos seno à quarta de x, todo mundo sobre cosseno à quarta de x. E o denominador que não tem que fazer, cosseno à quarta de x menos seno à quarta de x. Divisando em fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai simplificar esses dois. Sobrou o quê? 1 sobre cosseno à quarta. Esse cosseno ficou horrível de escrever, vou escrever de novo. Cosseno à quarta. O inverso do cosseno chama secante. Se está a quarta, vira secante a quarta e acabou o exercício. Beleza? De boa? Então, queridos, qualquer coisa, baixa essa aula, faz um siga e para o exercício, reveja. Na dúvida, você me procura. Duas coisas. Primeiro, entra lá no Google Classroom, se você não tem acesso ainda, é só digitar Google Classroom, vai pedir lá para você participar de uma turma, você põe esse código que está ali embaixo. Lá eu vou deixar estas aulas gravadas também. O Elias, a Nanca e o resto da coordenação devem deixar lá no YouTube. Mas qualquer coisa que você quer baixar, guardar no celular, por exemplo, para ficar vendo no ônibus, baixa no celular e acompanhe. Então, só entrar no Google Classroom, vai pedir o código da turma, tem essas aulas, tem a resolução dos exercícios de todas as apostilas, de todas as disciplinas que eu estou colocando lá, beleza? Não é só matemática, tudo tem lá. E, fora isso, você tem sempre a liberdade de me mandar uma mensagem no Instagram, tem um underline ali depois do Alan News, não esqueça desse underline, senão você vai parar num cara lá em Blumenau, tá? Que tem o mesmo nome, Alan News, não tem nada a ver comigo, é nórdico, loiro, no olho padaúdo. Tem meu WhatsApp ali, mantém um certo respeito, tem uma galera mandando dúvida 1h30 da manhã, mas eu vou responder, se eu estiver acordado eu respondo, mas mande sua dúvida, não tem o menor problema, se puder mandar foto do exercício, sem problema. Ou me manda aquele e-mail que durante o dia eu vou te responder, beleza? Então, meus queridos, forte abraço, até a próxima, beijo do tio!